Na fazenda de calcinha ele dançou. Não adianta argumentar, todo mundo já falou que o Gabriel virou um beija-flor. Gambá, me diz como se sente, porque você gosta de beijar. Ronaldo saiu com dois travecos, do jeito ele foi dar. Todo viado nessa terra tricolor, chamou de quatro, logo zoou. Chora bambizada, chora bicharada, chora tricolor. Oh, oh, oh. Domingo, Marina, você viado. Olá, eu sou o Vitor Genuca e esse é o Minuto 90 a mais. Hoje nós trataremos de um tema muito importante, a homofobia no futebol. E nada melhor para falar desse tema do que aqui, diretamente de um estádio. E para começar, o nosso repórter Matheus Costa produziu uma reportagem para mostrar como o futebol brasileiro é homofóbico. Confere aí. O futebol é um esporte que arrasta multidões. Milhares de pessoas juntas em um estádio com um só propósito: torcer pelo seu time e vibrar a cada gol feito ou a cada bola conquistada. Porém, essas milhares de pessoas também se unem por um propósito: ofender e atacar minorias sociais que também gostam do esporte, mas que são discriminadas por serem diferentes. E é isso que acontece na comunidade LGBT. Jogadores e torcedores são ofendidos pelo simples fato de serem homossexuais. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a história dessa comunidade que vem quebrando barreiras para ser aceita no mundo da bola. No futebol, o item mais precioso que um clube pode ter é a sua torcida. É o torcedor que sempre vai apoiar o clube, independente da fase, ele sempre estará ali nas arquibancadas apoiando o time do seu coração. Hoje, o canal por onde o clube se comunica com seus torcedores são as redes sociais. Lá o torcedor fica sabendo tudo sobre os jogos, novas contratações, promoções de camisas e muito mais. Nos últimos anos, os clubes do Brasil têm usado suas redes sociais para comemorar e celebrar datas importantes, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dias das Crianças e por aí vai. Porém, na comunidade LGBT, duas datas são importantes: o Dia contra a LGBTfobia e o Dia do Orgulho LGBT. Os clubes do Brasil começaram a fazer posts celebrando esta data somente em 2017, há 4 anos atrás. No ano de 2017, os primeiros 4 clubes a se posicionar nessas datas foram Internacional, Bahia, Grêmio e Flamengo. Em 2018, o número se manteve em 4 clubes. Inter, Bahia e Grêmio se posicionaram pelo 2º ano seguido. O Flamengo não fez nenhum post, enquanto o Vasco foi o novo clube a fazer parte desta lista. De 2019 para frente, os outros clubes do Brasil perceberam a importância de se posicionar e começaram a fazer posts em suas redes sociais. Já em 2020, 18 times se posicionaram, mostrando como as diretorias dos clubes demonstraram interesse em participar do movimento. Este levantamento foi feito pelo jornalista e especialista em homofobia no futebol, João Abel. Fiz um levantamento para o site O Contra-Ataque esse ano, para o Dia do Orgulho, que é o dia 28 de junho. Você tem o Dia da Luta contra a LGBTfobia, que é o dia 17 de maio, e o dia 28 de junho, que é o Dia do Orgulho. Eu fiz um levantamento no Dia do Orgulho para saber quais clubes brasileiros se posicionaram nos últimos anos a respeito dessas duas datas, né? O Dia do Orgulho e o Dia de Luta. E o que eu descobri é que, analisando os últimos anos, até 2016, nenhum clube brasileiro tinha sequer tocado no assunto. Essa era uma pauta que não existia nos departamentos de comunicação dos clubes brasileiros. E a partir de 2017 é o momento em que os clubes começam a falar sobre isso. Porém, essas ações não significam muita coisa. O fato da maioria dos clubes do Brasil terem começado a se posicionar sobre um tema tão importante somente em 2020 mostra como o nosso futebol é homofóbico e retrógrado, e isso é explicado por João. A gente tem que entender que a sociedade brasileira, num contexto geral, ela é calcada em valores muito masculinizantes, né? O Brasil, num contexto geral, né, é um país muito machista e muito homofóbico. Então é muito difícil a gente esperar que o futebol, justamente o futebol, que é um esporte que amplifica esse contexto de masculinização, porque ele é feito para o homem, né? O futebol masculino é o futebol mais visto,
mais visibilidade, é feito para torcedores homens, de uma maneira geral, ainda muito por jornalistas esportivos homens. Então, o futebol amplifica ainda mais essa masculinização. A homossexualidade ainda é um tabu muito grande na nossa sociedade, principalmente no mundo do esporte. Segundo o levantamento do Grupo Gay da Bahia, o Brasil é um dos países do mundo que mais mata homossexuais. Em 2019, 297 homicídios ocorreram contra pessoas da comunidade LGBT e 32 pessoas cometeram suicídio, pois não conseguiram aguentar a pressão de ser homossexuais no Brasil. No futebol não é diferente. A comunidade LGBT luta dia a dia para desconstruir um tabu de que homossexuais não podem gostar de futebol. Até por conta dessa questão do futebol ser realmente um meio muito masculino, né? Então a gente ainda vê os clubes muito lentamente começando a falar sobre o assunto. De uma certa maneira isso começa a ser discutido dentro dos clubes, é bom que a gente diga isso, né? O futebol está um pouco atrasado em relação a outros setores sociais, mas isso começa também a entrar no mundo do futebol. A prova viva de que nosso futebol é homofóbico está em William De Luca. Em 2018, o palmeirense foi até o Allianz Parque assistir o jogo entre Palmeiras e São Paulo. Ao fim do jogo, o torcedor fez um post em seu Twitter criticando os cantos homofóbicos da torcida alviverde em direção ao time são paulino. Seu tweet tomou grande repercussão e William foi xingado por muitos torcedores do Palmeiras pelos simples fatos de assumir ser homossexual. Hoje, as redes sociais são um grande termômetro do que a torcida pensa sobre determinado assunto. Além disso, a internet também é uma terra sem lei, onde atletas e instituições sofrem com a homofobia. No dia 12 de junho de 2020, a conta do Twitter do Globo Esporte fez um tweet sobre o ex-jogador Richarlison, que sempre foi acusado de ser gay. O post teve diversos comentários homofóbicos em direção ao ex-atleta, sendo que a matéria nem falava sobre a orientação sexual de Richarlison. Também em 2020, a conta oficial do São Paulo Futebol Clube fez um tweet para que seus torcedores escolhessem qual seria a nova pintura do ônibus do clube. E mais uma vez, muitos comentários homofóbicos foram registrados. No caso de Richarlison, o ex-jogador não deixou sua carreira ser abalada. Seguiu defendendo as cores do São Paulo, clube por onde ele foi campeão de diversos campeonatos. Quem não teve a mesma sorte foi a youtuber Ale Xavier. Em um vídeo postado em suas redes sociais, ela assumiu que largou o futebol feminino por conta da homofobia que ela vinha sofrendo. Vamos lá, pouquíssima gente sabe, mas um dos motivos que me fez parar de jogar futebol foi o medo de me relacionarem a uma menina lésbica. Por exemplo, eu tinha medo que as pessoas olhassem e apontassem o dedo pra mim e falassem: ah, essa aí joga bola, é lésbica, certeza que é. Isso me deixava com muito medo. Nossa, futebol é coisa de homem. Ih, essa aí é lésbica. Olha lá a sapatão chegando aí pra jogar bola. Eu lembro que eu tava dentro de um vestiário após um jogo de futsal que eu joguei. E eu lembro também de ter ouvido brincadeiras homofóbicas ali no meio. Eu não lembro quem falou, não lembro se foi jogadora, se foi um homem, se foi uma mulher. Eu não lembro o que falaram, mas eu sei que isso me marcou muito e me deixou com muito medo. A partir dali, eu sabia que eu não queria isso pra minha vida. O caso de Ale Xavier escancara como o futebol brasileiro é homofóbico. Porém, existem alguns casos de perseverança. Essa é Michele, goleira do time feminino do Santos, conhecido como Sereias da Vila. A atleta conta que já sofreu com homofobia também, mas ressalta que nunca deixou se abalar. Que já tiveram ocasiões machistas, né, no qual eu, com a minha esposa, andando na rua de mão dada, a gente estava juntas e passaram indivíduos, homens, no qual comentaram, falavam, né? Que desperdício, eu não tenho que ter vergonha do que eu sou, de quem está do meu lado. Além de homofóbico, o futebol brasileiro é muito machista, e Michele falou um pouco sobre isso. Afinal, não é nada fácil jogar um esporte com tantos estereótipos masculinos. Sei das circunstâncias da rede social, que acontece de todas essas coisas, né, em relação a preconceito, mas assim, eu levo como paixão para mim o que eu vivo, porque se eu for depender do mundo que os outros nos oferecem em relação às palavras, às críticas, eu acho que ninguém vai para frente. Mas no Santos, o clima nem sempre foi tão tranquilo à comunidade LGBT. Em 2008, em um jogo entre Santos e São Paulo, a torcida praiana estendeu 2 faixas com dizeres homofóbicos. A primeira atacava o ex-volante da equipe paulista, Richarlison. Já o segundo era diretamente para o clube e dizia: "Vamos São Paulo, vamos passar batom".
Já recentemente, em 2020, a atual atacante da equipe, Cristiane, jogadora da seleção brasileira, casou-se com sua mulher. A página oficial do Santos fez então um post parabenizando o casal. Foi aí que surgiram tweets homofóbicos, criticando a postura do clube de realizar um post para destacar a união de duas mulheres. Porém, a homofobia não está virada somente contra clubes ou atletas. Torcedores também são atacados pelo fato de serem homossexuais. Mas também é da torcida que saem os bons exemplos. Com criatividade, a comunidade LGBT consegue se manter presente nos estádios até os dias de hoje. Esse é Rafael Lucas, membro da comunidade LGBT, que vai a todos os jogos do Vasco apoiar o seu time de coração. Ele faz parte da Vasco LGBT, uma torcida exclusiva de homossexuais que vibram a cada gol do Vasco. Em uma conversa pela internet, ele explicou como surgiu a torcida e qual o seu propósito. O Vasco LGBTQ+, existe para ocupar esse lugar e para quebrar esse preconceito, quebrar esse paradigma, porque o nosso lugar é em todo lugar e a gente vai ocupar esse espaço e vai fazer valer o nosso direito de estar no lugar que a gente quiser, porque a gente ama futebol e a gente vai ocupar a arquibancada, porque lá também é nosso lugar, como qualquer outro lugar. Em 2019, pela primeira vez, um jogo foi paralisado por conta de gritos homofóbicos no Brasil. O árbitro Anderson Daronco decidiu por parar o jogo após a torcida vascaína chamar o time do São Paulo de time de viado. O Rafael conta que a Vasco LGBT está nos estádios não só para torcer, mas também para fazer com que esses gritos sejam cada vez menos ecoados pela torcida. Os cantos homofóbicos são extremamente lamentáveis, né? É muito difícil para a gente, quando na arquibancada, ouvir esse tipo de coisa. O nosso grupo está lá, inclusive, para trabalhar, para inibir. Inclusive no jogo contra o São Paulo, que foi a primeira vez que uma partida foi paralisada por conta de cantos homofóbicos, foi no jogo do Vasco, infelizmente. Eu estava presente nesse dia, grande parte da torcida na arquibancada repudiou os cantos, mas infelizmente um grupo seguiu cantando e o jogo foi paralisado. Rafael nos disse que nunca sofreu homofobia nos estádios, mas ressaltou que não consegue ir a um jogo do Vasco com seu noivo e demonstrar afeto, assim como qualquer outro casal. Bom, eu nunca sofri homofobia diretamente no estádio, né, tirando pelos cantos homofóbicos, mas conheço pessoas que sofreram. Mas indiretamente a gente sofre homofobia porque eu não consigo frequentar o estádio com o meu noivo como um casal heterossexual consegue frequentar e demonstrar afeto em público, enfim. Isso também configura homofobia, né? Porque não existem direitos iguais quando se tratam de um casal homossexual. Apesar de não ter sofrido com a homofobia diretamente nos estádios, Rafael contou que a página do Vasco LGBT sofre diversos ataques homofóbicos. Esses ataques camuflados nas redes sociais mostram que a batalha contra a homofobia ainda é muito grande. Afinal, a homofobia está em todos os lugares, desde cantos homofóbicos nos estádios até comentários nas redes sociais. É necessário ter perseverança e cobrar ações dos clubes para que cada vez mais a homofobia esteja longe dos estádios. E é isso que Rafael finaliza dizendo: o estádio é sim um local da comunidade LGBT e seus membros estarão sim preenchendo esses novos espaços nos jogos. A gente quer levar o Vasco LGBTQ+ para os estádios, quer levar inclusive bandeiras, a gente quer levar pessoas uniformizadas e a gente quer ocupar esse espaço porque esse espaço é nosso. Por fim, o que fica de lição é isso: os cantos homofóbicos precisam ser cada vez mais baixos e menos ecoados nas arquibancadas. Vai pra cima dela, Timão, da bicharada. Vai pra cima dela, Timão, da bicharada. Essa foi a nossa primeira reportagem especial, mas não saia daí. No segundo bloco, nós iremos trazer algumas ações que alguns clubes brasileiros estão tomando para acabar com o preconceito. Fala, rapaziada, já seguiram nossa página? Canal Minuto 90 no Facebook e @canal Minuto 90 no Instagram. Se inscrevam também no nosso canal no YouTube, @canal Minuto 90. Lá tem tudo sobre futebol, segue a gente lá, hein? Estamos de volta com o Minuto 90 a mais. No primeiro bloco, nós mostramos como o futebol é um ambiente preconceituoso. Agora, chega de maus exemplos. Vamos mostrar a força da comunidade LGBT e como alguns clubes estão se organizando a favor da diversidade. Vamos ver os exemplos de Bahia e Internacional.
os únicos clubes do país que assinaram e foram a favor do Coletivo Nacional de Torcidas LGBT. Confere aí em mais uma reportagem do Matheus Costa. Um torcedor passa por diversos processos de escolha durante a vida. Ele escolhe o time que vai torcer, escolhe o uniforme mais bonito e escolhe até mesmo o seu jogador favorito. Agora, ser gay não é uma escolha. Ser homofóbico? Sim. Quando uma pessoa comete um ato de homofobia no futebol, o torcedor sabe o que acabou de fazer, sabe o que está acontecendo, e é isso que precisa ser mudado em nossa cultura. No Brasil, todos os clubes possuem torcidas organizadas, e na comunidade LGBT isso não é diferente. É possível citar ao menos uma organização homossexual de cada clube no Brasil. No primeiro bloco, nós apresentamos a Vasco LGBT, e nesse segundo bloco vamos apresentar mais uma torcida da comunidade LGBT que vem quebrando barreiras e o preconceito contra a comunidade. Essa é a LGBT Tricolor, a torcida homossexual do Bahia, um dos clubes que mais luta a favor das minorias sociais no Brasil. Nós conversamos com Onan Rudá, o criador da organização. Nós surgimos a partir das ações afirmativas do Bahia, né? Objetivamente é isso. Quando eu vi as ações que o Beto estava promovendo, no primeiro momento eu achei que era só uma coisa que tinha mais a ver com marketing, né? Então não era uma coisa que pudesse se efetivar e garantir presença das pessoas da vida, dos LGBTs. No segundo momento, quando houve uma campanha assim, mais ousada, aí eu senti que existia uma oportunidade da gente conseguir travar esse debate. Hoje, o Bahia tem um núcleo de ações afirmativas dentro do clube, um espaço criado justamente para ajudar as minorias sociais que torcem pelo time. Ao contrário da Vasco LGBT, a torcida LGBT do Bahia não sente medo em ir ao estádio defender sua bandeira. Isso acontece pelo ambiente de acolhimento criado pelo clube. Na Arena Fonte Nova, com o Bahia, eu me sinto seguro, me sinto tranquilo. Já aconteceu de gritar em besteira, mas assim, o grau de covardia, sabe, é aquela coisa, né? Grita e some. Então, o clube criou um ambiente para que eu pudesse frequentar o estádio com mais tranquilidade. Eu vou com aquela bandeira que está ali atrás, entendeu? Para poder demarcar nossa presença. O nosso especialista no assunto, João Abel, também comentou o assunto. Realmente na Bahia, por conta do Bahia ser um clube que nos últimos anos fez um trabalho de conscientização da sua torcida, na marra mesmo, a diretoria e toda a comissão ali, né, os assessores do Bahia bancaram, né, essas campanhas do time sobre homofobia, mas também sobre outros temas, como eu já falei, e criaram um ambiente no Bahia, né, que possibilita que o Onan e outros torcedores consigam ir ao estádio e expressem ali o seu pensamento, né? Expressem ali a sua bandeira. E isso tem a ver total com esse respaldo que o clube dá. Outros clubes do Brasil não fazem isso. Aqui em São Paulo, por exemplo, qualquer torcedor de qualquer clube grande, provavelmente, se fosse como o Onan a um estádio, né, seja palmeirense, corintiano, São Paulino, que fosse ao estádio, uma bandeira LGBT iria sofrer repressão. Ter o respaldo da diretoria do Bahia é algo que fortalece muito a luta da LGBT Tricolor. E o acolhimento é tão grande que, recentemente, a organização colocou uma transexual para entrar em campo e dançar junto com as bailarinas do clube. Que o Bahia se posiciona justamente porque existe uma razão de ser institucional para essa conduta e que não se limita aos manuais de marketing nem às apropriações de marca. Não que isso não seja uma consequência natural do processo, mas, evidentemente, se fosse apenas um esforço de marketing, isso não teria a veracidade, não teria a efervescência que a gente tem, portanto, não teria o resultado dessa repercussão nacional e internacional. Tiago também falou sobre o Bahia achar importante se posicionar a favor da comunidade LGBT. O futebol sempre foi um espaço de muita opressão e de muita violência, em todas as manifestações violentas possíveis. Violência verbal, violência moral, violência física. Nunca foi um ambiente que respeitasse as expressões de sexualidade e gênero. Então, as pessoas LGBTs, elas não são convidadas a estar no futebol. Mas, ora, essas são as pessoas que fazem parte da nossa
cidade. Além de dar apoio à causa, a diretoria do Bahia também decidiu tomar algumas medidas para dar respaldo à comunidade LGBT. Hoje, o clube é o único do mundo a adotar o nome social para pessoas trans, além de garantir vagas de trabalho para transexuais e homossexuais. É importante frisar que o Bahia, além de se posicionar nas campanhas publicitárias, né, coibindo as práticas homofóbicas e tudo mais, o Bahia tem um apoio institucional à torcida LGBT, LGBT tricolor. O Bahia tem um uma política de adoção do nome social para pessoas trans. Outro clube que também é a favor da comunidade LGBT é o Internacional. O time decidiu se posicionar e hoje é a favor da torcida LGBT. O Internacional promoveu ações a favor da comunidade. Produziram 2 vídeos com personagens trans e que fazem parte do dia a dia do clube. Além disso, o estádio Beira-Rio, casa do Inter de Porto Alegre, foi iluminado com as cores do arco-íris para comemorar o Dia contra a Homofobia e o Dia do Orgulho LGBT. A diretoria do clube também falou com nossa reportagem. Nájila Diniz faz parte do conselho do Inter e falou sobre o time se posicionar a favor da comunidade. O STF, ele igualou, né, o crime de homofobia ao crime de racismo. Então, acendeu a luzinha, né, na nossa direção e disse, opa, vamos começar a trabalhar essas questões, né? Então, a gente já tem um núcleo no Inter de acessibilidade que lida com as questões de capacitismo, né? Então, o nosso, em função das obras da Copa, né, o Beira-Rio, ele é um estádio extremamente acessível, né? A gente tem a galera que trabalha, né, com cegos, com cadeirantes, né, com todos os tipos de deficiência. Então, o estádio Beira-Rio, ele já acolhe, né, na questão do capacitismo. Então, faltavam os 3 outros grandes preconceitos: o racismo, o machismo e a homofobia. Nájila também falou sobre o clube tentar fazer com que cantos homofóbicos parassem de ser ecoados dentro do Beira-Rio. Pensamento melhor sobre os cantos homofóbicos, né, de substituição de palavras, né? A gente não quer que as pessoas deixem de cantar as músicas, a gente quer que substituam termos, né? Então, tem uma música, por exemplo, do Grêmio, que fala sobre o Grêmio, que diz, eu vou matar um puto tricolor. Tá? E aí eu, Nájila, canto, eu vou fazer um gol no tricolor. Tá? Eu canto com a mesma ênfase, eu canto com a mesma paixão, com a mesma vontade, mas eu não mato puto tricolor nenhum. Sabe? Eu faço gol no tricolor, que é o objetivo do futebol, fazer gol no meu adversário. Para se posicionar a favor de minorias sociais é necessário ter coragem. Clubes e grandes instituições que carregam consigo um grande número de apoiadores sempre serão atacados. Mas mais do que nunca, é preciso ter coragem e dar o primeiro passo. Tem uma música do Barão Vermelho que eu gosto bastante, que tem a seguinte frase, né? Saudações a quem tem coragem. Então eu acho que o Inter foi muito corajoso, porque não era para ser esse termo, né? Não era para ser esse adjetivo, não era para ser coragem. Era para ser naturalidade. Mas a gente vive em tempos tão malucos, né? Tão difíceis, que a gente precisa falar o óbvio. Né, que a gente precisa dizer que amor é normal, a gente precisa dizer que afeto é normal, a gente precisa dizer que gostar é normal. Em novembro de 2019, foi criado o Coletivo Nacional de Torcidas LGBT. A organização foi criada pelo William De Luca, Onan Rudá e Yuri Sena, que falou pra gente qual o propósito da Canarinhos Arco-Íris. Um coletivo que reúne todo mundo para discutir juntos sobre a LGBTfobia no futebol. É um coletivo também que faz uma cobrança a nível nacional, né? Faz uma cobrança ali em cima dos clubes, federações, CBF, enfim, de quem for preciso a gente faz essa cobrança. E também agora recentemente a gente lançou o Observatório Nacional da LGBTfobia no Futebol, para a gente trazer dados também, trazer dados sobre a LGBTfobia no futebol e também ser uma ponte de denúncia para as pessoas que sofrem essa violência nos estádios. O Coletivo Nacional de Torcidas LGBT começou pequeno, com apenas 3 organizações. Hoje já são mais de 15, mas este grande número não significa muita coisa, pois dentro dos estádios os torcedores ainda se sentem desprotegidos, e este é o caso de Yuri. Ser LGBT hoje no futebol é praticamente ser invisível, né? Você não pode transcender aquele padrão que o homem hétero impõe dentro do futebol, né? E
E o resultado, quando você transcende esse padrão, justamente é a opressão. É quando você é oprimido, você sofre alguma violência psicológica ou física. E no nosso grupo, na Maria de Minas, a gente tem muitos relatos de pessoas que sofreram LGBTfobia dentro do Mineirão ou dentro de algum outro estádio que foi ver o Cruzeiro. Eu particularmente já sofri 2 ameaças de morte, fora outros tipos de ataques nas redes sociais, nas ruas também. Para acabar com a homofobia no futebol, é necessário promover a inclusão de atletas homossexuais. E foi isso que Josué fez em 2017. Ele criou a Champions League, um campeonato exclusivo para a comunidade LGBT. A gente criou a Champions League, né, que é uma alusão à Champions League, e a gente realizou a primeira competição com 8 equipes. Né, foram 8 equipes de 5 estados, mais o Distrito Federal. E o nosso principal objetivo é exatamente de combater a LGBTfobia no esporte, né? Então, de falar para a sociedade que a gente tem as mesmas capacidades, que a gente consegue alcançar os mesmos objetivos, que a gente tem as mesmas técnicas. Hoje, a Ligue é um campeonato nacional. A liga começou com apenas 8 clubes e hoje já são mais de 70 times cadastrados para fazer parte dos jogos. Desde 2017, a Ligue já promoveu 5 edições do campeonato, cada ano em um lugar diferente do Brasil. A última edição aconteceu em Belo Horizonte e ao todo foram 570 atletas LGBTs inscritos no campeonato. Que a Ligue é um grande campeonato, isso é indiscutível, mas ela precisou ser criada por conta da homofobia que seus atletas sofriam quando jogavam contra pessoas héteras. Isso mostra e reforça como o futebol brasileiro é homofóbico e mostra também como pessoas não são aceitas simplesmente por escolher amar alguém do mesmo sexo. A gente sabe que, por exemplo, para que a gente consiga jogar futebol no meio normativo, no meio heteronormativo, a gente tem que ser um personagem. A gente não pode ser quem a gente é. Então, assim, você não pode ter trejeitos, você não pode demonstrar nenhum traço de feminilidade, né? Que isso até dentro da própria comunidade LGBT também a gente tem alguns problemas quanto a isso, mas é muito comum as pessoas, os atletas LGBTs que hoje participam da Ligue terem sofrido preconceito jogando futebol na escola, quando adolescente, ou não era escolhido, ou era escolhido entre os últimos. Antes dos jogos começarem na Ligue, as equipes entram em campo e fazem uma dança para se apresentar. E isso não foi diferente com o Manotauros, um time LGBT que sempre disputa a Ligue. O Manotauros surgiu em dezembro de 2017, quando o atual goleiro da equipe e o ex-presidente do clube decidiram criar o time. Hoje, são 25 atletas, além de alguns novos jogadores que vão se reunir à equipe após a pandemia. O Fernando Silva, atual presidente do Manotauros, contou para a nossa equipe de reportagem como é competir a Ligue. A gente vai ver amigos de outros times, amigos de outros estados, onde às vezes a gente só se reencontra uma vez por ano. É uma competição animada, mas também disputadíssima, com belos jogos, belas partidas, belos lances. No mundo ideal, os campeonatos de futebol da comunidade LGBT e da comunidade hétera não deveriam ocorrer separados. As duas comunidades deveriam quebrar a barreira da homofobia e jogar juntos. Mas todos nós sabemos que isso ainda é muito difícil. No campeonato hétero, o pessoal está aprendendo a respeitar, está aprendendo, aceitando que gay pode jogar futebol. E essa luta nossa da Ligue é para a gente quer chegar em uma hora onde não tenha mais essa separação entre futebol gay e futebol hétero. Poder jogar todos juntos, sem preconceito, sem violência, sem homofobia, sem sofrer chacotas, sem o pessoal perguntar, vocês jogam ou vão para dançar? Que toda forma de amor é válida. Pregar nomes, para o pessoal parar de uma coisa assim, o jogador é fraco, chuta que nem homem, você é viado, tá igual gay. Como se ser homossexual fosse uma coisa inferior. Por fim, o que fica de lição é que todos nós somos iguais, e como o próprio Fernando disse, toda forma de amor é válida. O recado que nós do Minuto 90 Mais queremos deixar é que a homossexualidade não deve ser um impasse para que pessoas joguem ou assistam futebol. Homofobia, não.
E se Samuel Rosa, do Skank, diz que bola na trave não altera o placar, nós, do Minuto 90 Mais, costumamos dizer que homofobia não altera o placar. Chegamos ao final do nosso programa. Esperamos que vocês tenham compreendido a importância de falar sobre esse tema e de não repetir ações homofóbicas em estádios e em jogos de futebol. O programa termina aqui, mas a luta não. Diga não à homofobia.